Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Lucas. Vamos ler 16, 17 e 18. Mas antes, vamos orar. Abaixem as suas cabeças, fechem seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estamos na tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor perdão, Senhor, por tudo que fizemos de errado e te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler o teu livro sagrado, Pai. Senhor, fique conosco, nos ajude a entender a tua palavra, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para sabermos o que o Senhor queira nos falar. Ensina-nos, Pai. Precisamos da sua ajuda, porque sozinhos nós não damos conta, Pai. Senhor, nos ajude. Precisamos do Senhor o tempo todo. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos te ouvir a tua voz, Senhor. Fique conosco, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, lembra que eu falei para vocês para a gente meditar no livro de Apocalipse durante uma semana? E hoje a gente entra já no terceiro dia, meditando nesses 3 versículos, que é do Apocalipse, capítulo 1, e são 3 versículos. 1, 2 e 3. Vamos meditar nele? Eu vou ler aqui para nós, tá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, gente, meditem nesses 3 versículos. Principalmente no 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E está. Vamos meditar nela sempre. Ok? Então, vamos agora para a leitura. Capítulo 16, tá? Obrigado, tá, gente? Por tudo. Obrigado porque vocês estão sempre aí, curtindo, compartilhando. E isso me ajuda bastante, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu estou aprendendo também com vocês. Quando eu leio a palavra e vocês ouvem, eu estou lendo e vocês estão junto comigo. Então, cada vez me dá mais vontade de ler a palavra e continuar. Porque às vezes o inimigo vem e fica buzinando nos ouvidos da gente, né? Para parar. Mas com muita força de vontade, a gente tem que seguir em frente. Pedir ao Senhor que nos ajude, porque sozinho não dá, não. Sozinho a gente não consegue. Tem que ser com a ajuda de Deus mesmo para que possamos seguir. É difícil. Tem hora que dá vontade de largar e não ler mais. Mas o Espírito Santo vem e nos dá força para seguirmos, né? Então vamos seguir juntinhos, aprendendo um com o outro.
porque nós temos muito que aprender. Muito, muito mesmo. Então, 16. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você? Quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. E é verdade mesmo. Bem verdade. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com os que é dos outros, o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O que Jesus falou aqui é verdade. Os filhos da luz são muito mais dispersos do que os filhos do inimigo. Porque eles, mesmo sendo filhos do inimigo, eles são fiéis lá ao inimigo. Eles adoram ídolos deles, eles fazem, ele vai, ele... Entendeu? Eles fazem muito mais do que os filhos da luz. Porque muitos crentes estão dormindo, não estão nem aí para pregar o evangelho, para falar do Senhor, tem vergonha. E por aí vai, né? E também na desonestidade, né? Algumas afirmações de Jesus. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus.
A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. E é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Agora que vem a parábola do rico e do Lázaro. Jesus continuou. Prestem bem atenção nessa parábola, como o Senhor fala. Isso não é parábola, na verdade, porque parábola tem, não tem nome, né? E aqui tem nome. Rico e Lázaro. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo cheio de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, né? Ou seja, tem a Bíblia para ler e saber o que pode e o que não pode. Então, aqui, mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, e eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu. O rico, só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutaram Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Mesmo. Porque teve, o rico também teve, tinha as escrituras,
Eles poderiam ter lido e entendido que devemos de ajudar um ao outro. Mas ele não leu, ele não entendeu, ele não quis saber, como muita gente não quer saber de ler as escrituras sagradas, né? Agora vamos ao 17. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que falam com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser me arrependo, então perdoe. Agora é sobre a fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Agora, o dever do empregado. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim. Ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10? Eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Agora, a vinda do reino. É assim mesmo, né? Muita gente procura a cura, somente a cura. E a hora que eles são curados, eles abandonam Deus. Ou só vão na igreja mesmo para poder tentar receber cura. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali.
porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Olha o que Jesus está falando aqui, gente. Olha só. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. O que Jesus está falando aqui é que antes da segunda vinda do Senhor, muitas pessoas vão estar fazendo exatamente o que o povo fizeram lá com Noé. Noé pregou o evangelho durante 100 anos, mas ninguém acreditou. Não queriam ouvir, deixaram Noé para lá, falaram: vai para lá você que nós vamos ficar para cá. E não quiseram ouvir a palavra de Deus. Duvidaram, falaram que era mentira. E assim por diante. E hoje nós estamos vivendo exatamente assim. O povo não quer saber de mais nada. Só querem saber de bagunça, de boteco, barzinho, como é que chama? Funk, as mulheres quase todas peladas, rebolando. Só tão preocupada mais em se colocar a mais linda de todas, se aparecer, e não se preocupa com a vida eterna. Não estão nem aí para Deus. Exatamente está acontecendo isso. E o negócio está feio. O negócio está muito feio. Pai e mãe estão abandonando os filhos, estão deixando de lado. Para mim, é um abandono que eles estão fazendo. Eles estão aceitando seus filhos fazerem o que querem, desde pequenos. Aí quando ficam maioridade, aí pronto, aí vão fazer mesmo o que der na telha, né? Aí fica difícil. Então, o Senhor falou: ensine seus filhos no caminho que eles devem andar. E eles não vão esquecer isso. Então, assim será nos dias diante da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Olha só. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. O dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Deus tirou os que tinham fé nele, o que mereciam ser salvos. Tanto lá de Noé, que foram salvos 8 pessoas, quanto ali de Sodoma e Gomorra. O povo não acreditou, então aconteceu o que aconteceu, né? E então vai acontecer novamente. Então, ó, eles compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa.
para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. A mulher de Ló, ela era materialista. Ela ficou com dó de deixar as coisas dela para trás e olhou e virou estátua de sal, né? Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama, e eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. Por que o Senhor está falando? Ela é salva porque ela acreditou no Senhor Jesus e ela o segue, e outra não. Então, aqui que ele está falando, ó. Afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Agora nós vamos para o capítulo 18, a viúva e o juiz. Aqui o Senhor mostra para que nós temos que insistir nas nossas orações, nos nossos pedidos que pedimos ao Senhor. Não devemos desanimar. Porque o Senhor, ele vai falar sim, não, ou espere. Então, nós devemos confiar nele e continuar orando. Se for para o nosso bem, ele vai dar. Se não for, ele não vai dar. E se ele quiser que espere mais um pouco, ele vai falar, espere. Vai demorar um pouco mais. Mas tem que ser na hora certa que o Senhor quer nos dar. E não na hora que nós queremos, mas devemos continuar insistindo nas orações. 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu povo? Se um ateu que não acreditava em nada fez, imagina o nosso Pai, que é bondoso e poderoso e misericordioso, né? Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? É o que a gente está falando agora há pouco, né? O mundo, o povo, estão todos perdidos. Quer dizer, nem todos, né?
Tem muitos querendo e são salvos e estão querendo viver no caminho do Senhor. Mas muitos não, né? Então, o negócio tá feio. O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram no templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Como que alguém pode se achar bom, né? Porque nós não somos bons, nós somos muito maus. Nós pecamos muito, nós precisamos da misericórdia de Deus para continuar vivendo e tentando melhorar, tentando servir ao Senhor. Porque é muito difícil. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Agora é sobre o moço rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então, não precisa de mais nada, né? Não vamos achar que somos bons, porque não somos. O Senhor mesmo fala aqui, ó, nenhum de nós. E só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultérios, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. O Senhor conhece o coração de cada um, né? Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus, porque o Senhor veio salvar todos os pecadores que se arrependam, rico, pobre, e
E assim por diante, né? Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parente ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Aqui o Senhor está falando aqueles que deixar, ou seja, muitas casas têm pessoas que se convertem. Acaba acontecendo o seguinte: uma só pessoa da família se converte, e os outros não. Então, essa pessoa que se converteu, ela é massacrada dentro de casa. O pessoal fala: não vai mais, não é para você ir, crente não sei o quê, e por aí vai. Mas a pessoa não ouve isso. A pessoa prefere o Senhor Jesus do que ficar de boa com essas pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, as pessoas não. Então, o que nós devemos fazer? Manter a calma, confiar no Senhor, orar pedindo ao Senhor que possa transformar essas pessoas, né? Que elas possam ganhar um novo coração. Um coração de carne, não de pedra. E aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. E não amaldiçoar aquele que aceitou, né? Tem famílias que sofrem muito, as pessoas que se converteram sofrem demais. Ou a esposa se converte, o marido não, o marido judia muito da esposa. Ou vice-versa, né? Temos muitos casos assim, e eles não gostam dos crentes, então eles ficam amaldiçoando. E o que a pessoa tem que fazer? Que se converteu, conhece a palavra. Perdoe, ore, continue orando, continue buscando para que Deus também faça um milagre na vida dessas pessoas também, que não se converteram. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles. E eles não sabiam o que Jesus estava falando. Hoje nós sabemos o que aconteceu, né? Mas imagina eles lá junto com o Senhor, e o Senhor falava isso para eles, eles estavam escondidos aos olhos dele, né? Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus.
Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos acompanhando, nos ensinando, nos protegendo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Peço que o Senhor abençoe, proteja e nos livre de todo o mal. Amém, Senhor.